padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, unidos por graça de Deus ao coração da amada Mãe Maria, aqui congregados ao seu redor, queremos de modo muito especial enraizar em nós a devoção a ela, para que nunca percamos a consciência e a direção de que somos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, como a mãe dele se fez discípula. Jesus respondeu, é a palavra que hoje vai nos interpelar. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Uma luz de esperança para nos arrancar de nossas prostrações em razão de nossos pecados. Ilustra, preparando-nos para acolher esta palavra santa, o que nos diz no comentário sobre o Evangelho de Mateus, de Ruperto de Deutz, um abade, lembrando a cena dos que estavam na casa de Mateus, oportunizando uma pergunta por parte dos fariseus. Como estivesse à mesa com Mateus em sua casa, e muitos publicanos e pecadores se sentaram com o Senhor Jesus e seus discípulos, os fariseus diziam, por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, com sabedoria e palavras tremendas, fechou-lhes a boca. Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprendei o que significa eu quero a misericórdia e não os sacrifícios. E com palavras duras acrescentou, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ao pronunciar esta frase foi como se por sua palavra tivesse batido com força naqueles que, seguros de si, consideravam-se justos. Com efeito, quem ele designa aqui por justos são os orgulhosos, e quem ele chama de pecadores são os humildes. Infelizes os tais justos, são justos em seu próprio julgamento, mas não no julgamento de Deus. Querem parecer justos, mas na verdade não o são. Pelo contrário, felizes os pecadores que reconhecem sua falta de justiça e têm fome e sede da justiça de Deus. De fato, foi somente a estes que Jesus veio chamar. Foi para eles que desceu do céu e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Amado irmão, amada irmã, deixemos acender em nós esta luz de esperança, e que essa luz de esperança brilhando na nossa consciência nos desperte para o desejo bonito de procurar uma vida nova, a conversão, revendo a nossa própria vida. Assim como foi com Levi, que sentado na coletoria ouviu, segue-me, do coração de Jesus. Somos nós todos chamados, esse segue-me ecoa também no seu coração, no meu, cada dia. E nós precisamos aprender com Levi, que deixou tudo, levantou-se e seguiu ao Senhor. E ele recebeu na sua casa a Jesus com um grande banquete. E ali estavam cobradores de impostos e outras pessoas em grande número sentados à mesa. Os fariseus e os mestres da lei, no entanto, murmuravam. Jesus, tendo ouvido a sua murmuração, pois eles perguntaram aos discípulos, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? O Senhor lhes dá a resposta exatamente devolvendo cada um de nós ao nosso próprio lugar, porque somos todos pecadores e precisamos diariamente rever a nossa vida, para que não sejamos cheios daquele orgulho e daquela soberba que nos faz afastar de Deus.
Os que são sadios não precisam de médico, diz o Senhor, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Veio chamar a mim e a você. O chamamento que o Senhor Jesus nos faz é, portanto, a nossa salvação. Não acolher é escorregar na direção do fracasso. Lembremos-nos do que nos compartilha no Tratado contra as Heresias, Santo Irineu. Ele diz, nosso Senhor, o Verbo de Deus, que primeiro atraiu os homens para serem servos de Deus, libertou em seguida os que lhe estavam submissos, como ele próprio disse a seus discípulos. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Meu irmão, minha irmã, a amizade de Deus concede a imortalidade aos que a obtêm, pois seguir o Salvador é participar da salvação e seguir a luz é receber a luz. Quando os homens estão na luz, não são eles que a iluminam, mas são iluminados e tornam-se resplandecentes pela luz. Nada lhe proporcionam, mas dela recebem o benefício e a iluminação. Do mesmo modo, o serviço que prestamos a Deus nada acrescenta a Deus, porque Ele não precisa do serviço dos homens, mas aos que seguem a Ele e o servem, Deus concede a vida, a incorruptibilidade e a glória eterna. Por esse motivo, dizia o Senhor a seus discípulos, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, dando assim a entender que não eram eles que o glorificavam seguindo-o, mas por terem seguido o Filho de Deus, eram por ele glorificados. E disse ainda, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Supliquemos a Deus, unidos ao coração da amada Mãe Maria, discípula exemplar, a graça de ouvirmos o Senhor nos chamar e, como Levi, dizer o nosso sim, deixando tudo, levantando-nos e o seguindo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira